Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a função orgânica cetona, dando continuidade então aos nossos conteúdos de funções orgânicas. Então vamos lá para a vinheta e depois aulinha de cetona. Bom, então vamos lá. Para falar de cetona, a gente precisa identificar então esse composto ou essa função orgânica no composto. E para falar de cetona, a gente vai falar também da presença de uma estrutura. E aí, olha o que eu vou te mostrar. A estrutura é exatamente a mesma, então é a carbonila de novo. Só que essa carbonila, agora quando a gente está falando de cetona, ela não pode ser exatamente igual ao aldeído que ficava na ponta da cadeia. É a presença de carbonila, e você vai colocar entre aspas que eu vou falar que ele está no meio da cadeia. E aí você vai se perguntar, Taif, o que é o diacho do meio da cadeia? E o meio da cadeia é tudo que não for extremidade. Então é bastante fácil de identificar. Olhou para a cadeia, C-O não está na extremidade, ele está no meio da cadeia, você vai assumir então que é uma cetona. E antes da gente começar a falar de exemplo, vamos dar o nome desse tipo de composto. E eu já te adianto o seguinte, toda vez que é cetona, termina em ona. Que, Taif? Exatamente, ó, identificou a carbonila no meio da cadeia, é cetona, portanto termina em ona. E essa ona, ela pode estar no meio da cadeia, mas esse meio da cadeia, ele é muito vago, né? Existem diversas possíveis posições para o meio da cadeia. Então esse meio precisa ter obrigatoriamente a posição da carbonila. E aí, identificando a posição da carbonila, você identificou a função cetona. E antes disso tudo, vem a cadeia principal, levando em conta aí as ramificações, as duplas ou triplas, tudo que vier anteriormente. E se tem posição aqui, tem esse hífen também. E é assim que fica então a estrutura genérica do nome de uma cetona. Eu quero que você olhe para essa estrutura e pense qual é a menor cetona possível de existir. Taif, eu olho para essa cetona, eu vejo que tem um C-O, mas esse C-O não pode estar na extremidade, ele tem que estar no meio. O único jeito dele estar no meio é se eu tiver um CH3 aqui e um CH3 do outro lado. Agora eu consegui garantir que é uma cetona, porque eu tenho de fato um carbono no meio da molécula. E essa é a menor cetona possível de existir, ou seja, as cetonas elas precisam ter no mínimo 3 carbonos para existir, para que a gente consiga ter uma posição no meio, senão não existe posição no meio, vai ser sempre extremidade. E o nome desse composto, então, que é um composto de 3 carbonos, mas Taif, eu começo a numerar de qual lado? Tanto faz, né? Dá no mesmo. Então eu numerei da direita para a esquerda, mas você poderia ter numerado, nesse caso específico, da esquerda para a direita também, porque tanto faz, já que o C-O está exatamente no meio da cadeia. E se está exatamente no meio da cadeia, já que tanto faz, eu não preciso representar a posição desse cara. Ele é o menor possível, então o nome desse cara é prop porque tem 3 carbonos na cadeia principal, é an porque não tem dupla, nem tripla, e é ona porque é uma cetona, famosa propanona. Tá aí você fica falando que esses compostos eles são famosos aí, mas esse aqui de fato é famoso, tá? Eu te juro que ele é famoso. Você conhece muito bem esse composto como acetona. Dá até pra brincar, olha, realmente essa aqui é acetona, é acetona de verdade. Qual que é a acetona de verdade? É a acetona. Olha que piadista. Mas na grande realidade, ela é a acetona que a gente usa mesmo pra tirar esmalte de unha e assim por diante. Acetona é muito importante também na indústria, depois a gente fala um pouco mais disso. Então guarda esse nome aqui, que é o nome usual desse composto, é a acetona. Taif, beleza, acho que eu entendi. Vamos ver mais alguns compostos, então, para eu aprender a dar nome para esse trambolho? Tá aqui, ó, dupla aqui. Ah, Taif, ainda tá fácil. Tudo bem, ó, tá aqui, ó, dupla aqui. E só pra gente piorar um pouquinho, eu vou colocar até uma ramificação aqui nessa história. E vamos dar um nome para esse composto, então. Taif, ó, olhei para esse composto, eu preciso começar a numeração. De que lado, então, eu começo a numeração, Taif? Primeiro, vamos tentar identificar alguma cadeia carbônica principal. Se a cadeia carbônica principal fosse essa do meio aqui, eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aparentemente eu não consigo ter nenhuma outra cadeia maior do que essa, porque eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos para cima. Para cima ou para baixo só tem um carbono a mais, portanto eu posso escolher qualquer uma das duas como a minha cadeia principal. Mas para numerar a cadeia principal eu preciso escolher a extremidade. E aí é que vem a malandragem. Taif, o que eu priorizo então para escolher a extremidade? Porque olha só, aqui se eu começar contabilizando daqui, eu vou ter um carbono 1 e no carbono 2 eu tenho uma ramificação. Mas se eu começar contabilizando daqui, eu vou ter o carbono 1 e já nele eu tenho uma insaturação. O que prevalece, Taif? Lembra lá, sempre prevalece a função. Nesse caso, a função está exatamente no carbono 3, então não faz diferença. E o segundo em ordem de prioridade é a insaturação. Portanto, aqui eu começo obrigatoriamente desse lado, que é o lado da insaturação. Então, apago aqui e eu sei que aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 4 e aqui é o 5. Pronto, você acabou de definir como que você vai dar o nome para esse composto. É um composto que tem uma ramificação na posição 4
4 e é uma ramificação do tipo metil. Composto com 5 carbonos, então é pente, porém ele tem uma dupla no carbono 1, portanto é um en, dupla no carbono 1, e termina em ona, só que a ona está na posição 3, então é 3-ona. Perceba, tudo isso até aqui é cadeia principal. Aqui é posição da carbonila e aqui é a função cetona. 4-metil, pente, 1-en, 3-ona. Esse é o nome horrível desse composto, mas que você já está acostumado, né? Não precisa mais ter medo de coisa feia, que a gente já aprendeu tudo que precisava aprender. Só mais um composto aqui para a gente finalizar essas nomenclaturas. E agora a gente tem que numerar esse composto de acordo com a função. Olha, a função está mais perto do lado de cá, então eu numero a partir do lado de cá. 1, 2. E perceba que aqui nesse último carbono eu poderia ter numerado aqui ou aqui em cima como o 7º carbono. Eu prefiro sempre deixar o mais horizontal possível. Na minha opinião, fica mais fácil de enxergar. Eu gosto sempre de deixar uma linha assim para minha cadeia principal, o máximo que eu consigo. E você já sabe dar o nome para esse composto, então, porque na posição 6 ele tem um metil, ele tem 7 carbonos, então eu posso escrever com hífen H ou sem hífen e sem H, o hept. Na posição 4 tem então uma dupla e na posição 3 tem uma ona. Como assim, Taif? Uma cetona. Ou seja, 6-metil, hept, 4-en, 3-ona. Só para você não se perder, você poderia ter escrito o nome desse composto com o metil junto do hept, desde que não existisse o H. Fica metilept, 4-en, 3-ona. Taif, faz tanta diferença assim saber dessa diferença? Não faz diferença, tá? Mas às vezes o vestibular ele pode escrever dessa maneira, então para você não se confundir, tô te passando essas duas possibilidades aqui. Beleza, agora vamos falar das propriedades físicas dessa função orgânica. Bom, então vamos começar a analisar essas propriedades físicas e a primeira delas, como a gente já padronizou, é a solubilidade desse cara em água. Para falar da solubilidade das cetonas em água, de novo, eu tenho que perceber que eu tenho um oxigênio com um par de elétrons livres numa molécula que é polar. Depois perceba que ela é polar, faz aí em casa os vetores. E esse oxigênio com esse hidrogênio conseguem fazer a interação do tipo ligação de hidrogênio, deixando então esse hidrogênio cercado por 2 oxigênios. E se ele faz ligação de hidrogênio com a água, do mesmo jeito que o aldeído, do mesmo jeito que o álcool, do mesmo jeito que o éter, ele tem alta solubilidade em água, pelo simples fato de fazer ligação de hidrogênio. Então são solúveis em água. De novo, lembra que eu estou levando em consideração a interação com a água, mas sempre o tamanho do composto influencia. Se for um composto com uma cadeia carbônica gigantesca, ele provavelmente não vai ser muito solúvel em água. E são solúveis porque fazem ligue de hidrogênio com a água. E eu vou me manter escrevendo isso até o final, até você guardar isso para sempre na sua vida. E agora, analisando então ponto de fusão e de ebulição, nós temos temperatura de ebulição e temperatura de fusão, sempre comparadas de novo com o álcool e com os hidrocarbonetos, porque fica mais fácil da gente ter boas bases de comparação. E se estamos então falando de temperatura de ebulição e de fusão, vamos analisar a interação de uma molécula com outra dela mesma. A gente já viu que o composto é polar e ele é polar tendo uma carga majoritariamente negativa nessa região e essa região majoritariamente positiva nas duas pontinhas aqui, ou seja, a mesma coisa acontece aqui e aqui. Tá, e por que nas outras você desenhou somente 2 compostos e nessa você desenhou 3? Para te mostrar que na verdade isso aqui é um emaranhado, né? São infinitas moléculas ligadas interagindo dessa mesma maneira. Nesse caso específico aqui, essas moléculas não fazem ligação de hidrogênio entre si. De novo, é uma interação do tipo FDP. E se é FDP, a gente já viu que é mais fraco do que ligação de hidrogênio e que por isso essa interação que se dá entre as moléculas é uma interação mais fraca, fazendo com que a temperatura de ebulição não seja tão alta. Aí, o que significa não ser tão alto? Significa que é maior que a dos hidrocarbonetos, que faziam somente FDI, mas não é grande o suficiente para se comparar com temperaturas de fusão e de ebulição do álcool, porque lembra, álcool faz ligação de hidrogênio e não FDP. E como a acetona só faz FDP, é uma temperatura de fusão e de ebulição intermediária em relação ao álcool e ao hidrocarboneto. Lembra, sempre comparando massas molares parecidas, compostos de peso molecular muito parecido. E para a gente finalizar bem, como eu já tinha comentado com você, as cetonas estão presentes na indústria. E as duas grandes presenças desse cara na indústria são nos esmaltes, com as acetonas, mas existe uma aplicação muito maior que também é parecida com essa aplicação da acetona com o esmalte, que é, na verdade, a acetona sendo aplicada como solvente industrial. Essas são as duas principais características. Como solvente industrial, na verdade, a gente está falando da produção ou na solubilização de tintas e vernizes. Na verdade, olhando com calma, ele é solvente inclusive na produção dos esmaltes. Então a função cetona, de um modo geral, é bastante importante na indústria, tanto na produção da acetona que vai para sua casa para retirada do esmalte, quanto na produção de tintas e vernizes quando ele é usado como solvente industrial. E é isso que você
precisa saber sobre cetonas de um modo geral. Tudo vai ficar mais tranquilo quando você fixar com os conteúdos, você vai perceber que vai conseguir fazer todas as questões só com isso que a gente viu. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você precisar de qualquer ajuda, entre em contato com a gente. Não esquece de participar dos nossos plantões. Se cuida, tchau!